Nova. Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato. 8 presos são transferidos para a penitenciária em Curitiba, entre eles Marcelo Odebrecht. Ex-governador do Rio Grande do Norte, condenado por desvio de dinheiro, é preso. Polêmica na região da Sé. Retirada de grades de 9 praças divide opiniões de frequentadores. Brasil vai enfrentar o Chile na estreia das eliminatórias para a Copa de 2018. E acontece neste final de semana aqui na capital paulista um festival de cultura japonesa. Oito presos da Operação Lava Jato são transferidos para a penitenciária na região metropolitana de Curitiba. Por volta das 10 da manhã, os presos foram levados da carceragem da Polícia Federal em Curitiba para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana. A transferência aconteceu por determinação da Justiça, atendendo ao pedido da Polícia Federal, que alegou falta de espaço para manter os detentos na carceragem. Entre os transferidos estão os presidentes da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, e da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. O grupo deixou a superintendência da PF em uma van sob escolta policial. O complexo já abrigava outros investigados e réus da Operação Lava Jato. Os advogados de defesa dos executivos da Odebrecht afirmam que não há justificativa para as prisões. Desde o início, a prisão preventiva injustamente decretada, sem fundamento, ela vem sendo vinculada a juízos interpretativos, a hipóteses. Nós havíamos pedido um prazo que foi dado até segunda-feira para fazer os esclarecimentos, mas, lamentavelmente, antes que os esclarecimentos da defesa pudessem ser prestados, esse juízo interpretativo, em desfavor, é claro, do investigado, já foi lançado na decisão judicial de decreto de prisão novo. Eles já estão há mais de um mês tolhidos da sua liberdade, sem nenhuma razão que justificasse a imposição dessa medida. Uma prisão não pode estar baseada num juízo antecipado de mérito, como se fosse um cumprimento antecipado de pena. E a Operação Lava Jato e a crise política no Brasil são os temas das revistas semanais de informação. Com a chamada A Vez Dele, Veja afirma que o empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS, teria decidido contar ao Ministério Público tudo o que sabe sobre o envolvimento de Lula no escândalo da Petrobras. De acordo com a revista, Pinheiro, que cumpre prisão domiciliar, prometeu fornecer também aos promotores uma lista das despesas da família de Lula custeadas pela OAS. No entanto, a revista não traz documentos sobre o assunto. Época traz na capa uma reportagem especial que aponta as conexões internacionais da corrupção e diz que Portugal e Suíça já estão colaborando nas investigações do escândalo da Petrobras e afirma ainda que há indícios da existência de uma conta do PT no exterior que teria alimentado campanhas no Brasil, fato negado pela legenda. Carta Capital debate o ajuste fiscal e diz que o programa de austeridade implantado pela presidente Dilma Rousseff já faz água. Isto é, aborda a crise política e traça um perfil do vice-presidente e articulador político do governo, Michel Temer. Ex-governador do Rio Grande do Norte é preso em Copacabana, no Rio de Janeiro. Fernando Freire estava foragido desde 2014. De acordo com a polícia, ele foi monitorado por 2 semanas e foi capturado por agentes da Subsecretaria de Inteligência. Contra ele havia 4 mandados de prisão em aberto. Fernando Freire foi condenado a mais de 13 anos de prisão. As investigações apontaram que ele desviou dinheiro público entre fevereiro e novembro de 2002, quando foi vice-governador e depois governador do estado. Agora, a Polícia Civil do Rio de Janeiro aguarda que a Justiça do Rio Grande do Norte envie uma autorização para que Freire seja transferido. Em uma tentativa de envolver a população na utilização e conservação de espaços públicos na área central da cidade, a subprefeitura da Sé começou a retirar as grades de canteiros e praças da região. Decisão que gerou polêmica entre quem frequenta e vive no centro.
Os arcos da década de 1920, na margem da pista da ligação leste-oeste, ficaram livres das grades, assim como a vista dos grafites pintados nos vãos do monumento, tombado pelo patrimônio histórico. Na Rua da Glória, a sombra generosa da árvore está de volta para quem queira se aproximar. Ela nasceu ali, plantaram ela ali, ela está livre e solta. Com a grade, então ela estava cercada. Depois que tirou a grade, mostrou que é uma pracinha. Os caras vêm aí, vá, fica bonitinha. O objetivo é mesmo esse. Por isso, já foram retiradas as grades que cercavam 9 praças na área da subprefeitura da Sé. A ação começou em fevereiro, na região da 25 de março. Saíram as grades e a praça, agora com espaço livre para circular, ganhou um posto da Guarda Civil. Eu acho que o espaço público tem que ser aberto, né? A prefeitura tem que deixar proporcionar o lazer para a comunidade. Sem grade fica mais livre, fica mais bonito, fica com mais acesso mesmo, né? Por mais que não tenha tanta gente utilizando, fica mais livre para a população poder usar. Mas tem gente preocupada. Com a grade era mais seguro, tinha umas plantinhas ainda, né? Que a prefeitura colocou, ficou muito bom. Em 2012, o Jornal da Gazeta mostrou que a decisão de instalar grades em canteiros e praças para afastar moradores de rua já dividia opiniões. Agora, a intenção é devolver esses espaços ao convívio. A prefeitura pretende fazer a mesma coisa em outras 10 praças da região central. Não divulgou os endereços porque diz que está estudando as condições técnicas de cada lugar. Aqui na Bela Vista, por exemplo, na Praça Ítalo Bagnoli, a prefeitura até que tentou retirar as grades, mas teve de voltar atrás na decisão. É que os vizinhos se mobilizaram e conseguiram impedir. A grade protege mais, né? O pessoal tem que pular, tem que fazer um monte de coisa. Se deixar sem grade, o pessoal monta barraca. Não tem que limitar essa área, né? Desde que ela seja cuidada, né? Porque grade não foi feita para praça, né? E um documentário mostra a relação entre motoristas e ciclistas nas grandes metrópoles, inclusive em São Paulo. Quem conta essa história é a bike repórter Renata Falzoni. São Paulo é uma das cidades retratadas no filme Bike vs Car, produzido e dirigido pelo sueco Fredrik Gertten. Trata-se de um documentário sobre a constante evolução da relação entre bicicletas e carros em grandes cidades do mundo, como Los Angeles, Toronto, Copenhagen e a capital paulista. I wanted to film in a mega city, in an emerging economy where the consuming middle class is growing, because what's going on in São Paulo and other cities is a global phenomenon, and also a global crisis with the climate and the global resources, because the amount of cars are growing all the time. This film is thought as a tool for people who want to change the cities. O custo do filme foi de $600 mil e está em cartaz em 12 países e 8 cidades do Brasil. A sergipana radicada na Pauliceia, Aline Cavalcante, é uma das principais personagens. Mais do que sobre bicicleta ou carro, é sobre como as cidades vão sendo construídas, quem está por trás das decisões de colocar mais rodovias no lugar de mais calçadas, por exemplo, ou de mais ciclovias, para que se dê vazão a esse tanto de automóvel que a própria indústria está colocando na rua. Então ele trata de sistemas, ele não trata de você é cicloativista, você é motorista, vocês estão um contra o outro, não é. Ele mostra como a indústria do carro influencia a cidade, afeta quem anda de bicicleta, quem anda a pé, quem anda de carro também. O documentário retrata fatos importantes de nossa cidade, como o atropelamento de David Santos na Paulista e o início das obras das ciclovias em São Paulo. Now you have bike lanes on Pauli. These few meters in the middle of Paulista are revolutionary, and I'm sure they will create even more people daring to go on bike to their works and to their schools. So the change is coming. It's also for fun and for pleasure, but it's for commuting. E como previsto, o fim de semana começou gelado e chuvoso para o paulistano. E aconteceu que os meteorologistas chamam de máxima invertida. A maior temperatura foi registrada pela manhã, 18 graus. E ao longo da tarde esfriou. Neste momento faz apenas 13 graus aqui na capital paulista. Será que o domingo também será de frio por aqui? Vamos à previsão. O domingo
promete tempo firme e ensolarado na maior parte do Brasil. Uma grande massa de ar seco continua predominando sobre quase todas as regiões do país. E até o sul do Brasil, que vem sofrendo com as fortes chuvas, terá um dia ensolarado, o que ajuda a diminuir os transtornos causados pelo acúmulo de água. Neste domingo, os termômetros vão amanhecer marcando apenas 10 graus em Curitiba, 11 em Porto Alegre e 13 em Florianópolis. À tarde, apesar do sol, não esquenta muito. Faz só 18 graus amanhã na capital paranaense e 20 na capital gaúcha. No sudeste, o predomínio é de tempo mais nublado, por isso a máxima fica só em 25 graus em Belo Horizonte. Aqui em São Paulo, o sistema de baixa pressão que deixou o tempo instável hoje se afasta para o oceano e o sol volta a predominar no interior. As regiões norte, oeste e central terão um dia de sol entre poucas nuvens. Na capital, litoral e no sul do estado, o céu ainda tem muita nebulosidade, mas não há mais previsão de chuva. Só na região do Vale do Paraíba que o dia ainda começa com chuva, mas o tempo abre a partir da tarde. Máxima amanhã só de 23 graus em Marília e calor de 29 em Votuporanga. No norte do estado vai fazer 23 graus em Franca, 26 em Barretos e 27 graus em São José do Rio Preto. Aqui no leste do estado, as temperaturas ainda continuam mais baixas. Máxima só de 21 graus em Santos e de 19 em São José dos Campos. Para a Grande São Paulo também vai continuar frio, mas não há mais previsão de chuvas. Neste domingo, as temperaturas ficam entre 11 e 19 graus aqui na capital. E a semana deve começar um pouco mais quentinha. Máxima prevista na casa dos 23 graus na segunda-feira. E na terça, os termômetros devem chegar perto da marca dos 25 graus. Quem quiser conhecer um pouco mais da cultura japonesa pode visitar o 18º Festival do Japão. O evento acontece aqui na capital paulista. A programação inclui shows, danças e gastronomia típica do país. Em um final de semana de frio, parece que toda a comunidade japonesa da cidade de São Paulo resolveu visitar a 18ª edição do Festival do Japão. Diferentemente dos anos anteriores, este ano o cenário econômico ficou muito difícil. Tá? E existia uma preocupação muito grande da nossa parte em relação ao fluxo de visitantes. Achamos que ia ter uma redução significativa. E hoje, apesar da chuva, uma chuva bastante forte, nós vimos que isso não aconteceu. Pelo tamanho do evento, fica fácil entender por que é considerado o maior festival da cultura japonesa do mundo. Quase 200 mil pessoas são esperadas até o fim do evento neste domingo para visitar os cerca de 300 estandes. E em cada um tem um pedacinho especial do Japão. Tem até curso para fazer origami, o artesanato mais famoso no país do sol nascente. Aqui, os mais velhos voltam a ser crianças. No palco principal, apresentações musicais reúnem as famílias e preservam a tradição. Uma boa maneira para poder divulgar, a cultura japonesa. Mas nesse friozinho, o que grande parte dos visitantes quer mesmo é um espacinho aqui na praça de alimentação. Tudo para provar comidas típicas que não costumam fazer parte dos cardápios dos restaurantes daqui de São Paulo. É o caso desse prato com nome difícil, o Karashi Renkon. É a raiz de lótus aqui por fora e recheado com mostarda japonesa, que a gente chama de karashi. E é comida típica da região da província de Kumamoto. Entre as sobremesas, a novidade é o tempurá de sorvete. É uma versão do tempurá que existe por aí, Então é um sorvete com uma massa especial, e com uma crosta crocante. E quem degustou o passeio pela primeira vez, aprovou. Olha, para mim tudo é novidade, mas eu tô comendo carê coroquê e, assim, diferente, eu tô gostando. O 18º Festival do Japão acontece no Centro de Exposições Imigrantes até amanhã. O público pode conferir as atrações das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada custa R$ 18.
E a seguir, Brasil vai enfrentar o Chile na estreia das eliminatórias da Copa 2018. E a visita de Barack Obama ao Quênia. O presidente americano, que tem familiares no país, defendeu a importância da mulher africana e os direitos dos homossexuais. Oportunidade boa é assim, não dura muito tempo. Se você quer trocar de carro, é hora de acelerar para a Chevrolet. Contagem regressiva Chevrolet. Domingo é o último dia de Onix e Prisma com a melhor condição do ano. Taxa zero em 36 vezes. Onix, o carro com o melhor valor de revenda, com taxa zero em 36 vezes. Prisma, o sedã compacto preferido dos brasileiros, também com taxa zero em 36 vezes. Corra, é só até domingo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. O governo do estado de São Paulo acaba de entregar o trecho leste do Rodoanel, que dá acesso às rodovias Ayrton Senna e Dutra à Baixada Santista, conectando o maior aeroporto ao maior porto do país. Além de reduzir o tempo de viagem e aumentar a segurança para o motorista, esse novo trecho vai tirar mais de 20 mil veículos diários de avenidas, ruas e marginais, melhorando o trânsito e a qualidade de vida de todos. Governo do estado de São Paulo. O trabalho segue em frente. 3 anos de garantia total e baixo custo de manutenção. Quanto vale? Um motor potente e econômico. Quanto vale? E contar com a maior rede de concessionárias do país. Quanto vale? Novo Fox Rock in Rio 1.6 completo com volante multifuncional, sistema de som e detalhes exclusivos por R$ 46.990. Só R$ 46.990. Aproveite, Volkswagen Vale. Neste domingo, o Mesa Redonda debate a 15ª rodada do Brasileirão. Gols, polêmicas, jogadas, lanterna, G4, lances duvidosos. Tudo o que você quer saber para comentar depois com os amigos tem no Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Bautec, super manta líquida impermeabilizante. Rexona com Motion Sense. Nada te protege melhor quando você se movimenta. Perfect Peças Automotivas. Perfeição para encantar. Favelas crescem dentro de conjuntos habitacionais em São Paulo. E os moradores agora têm que dividir o espaço com os invasores. Dona Maria vive no prédio desde a inauguração, há 19 anos, e não sabe o que é ter gás encanado dentro de casa. A solução encontrada é manter botijões ao lado do fogão e conviver com medo de explosões. Esses bujão tá um perigo, não é só aqui em casa, né? Alguns apartamentos aí, a maioria tem botijão dentro de casa, tem criança pequena, né? Ficou aqui e tá aqui e ninguém sabe, ninguém dá uma resposta, ninguém vem. Ela mora no conjunto habitacional Singapura Jardim Arpoador, na zona oeste da capital paulista, e endossa o coro de reclamações dos moradores. Do lado de fora, onde deveria estar instalado o gás encanado, continua vazio. Nas áreas comuns dos prédios, o abandono é visível. Não existem hidrantes ou mangueiras. E os próprios moradores foram obrigados a fazer as ligações elétricas para garantir a iluminação dos corredores. Toda a obra que seria todo o reenquadramento, toda a questão de planejamento e urbanização que a prefeitura nos prometeu,
Isso não foi cumprido. Então, é um empurra-empurra. Nós ligamos para um, conversamos com o outro. Um fala que é a construtora fala que é a Secretaria de Habitação. Então, e vai se jogando, vai se jogando. E quem sofre com isso são os moradores. Além dos problemas internos dos prédios, os moradores enfrentam invasões e construções de novos barracos em áreas destinadas ao lazer, como aquelas ali atrás. São famílias que ocuparam o espaço depois de um deslizamento de terra da favela que fica ao fundo do conjunto habitacional. No local onde deveria existir uma rua asfaltada, ao menos 30 famílias vivem em moradias irregulares. A maioria dos invasores está na mesma situação de Devair, que não tem condições de pagar o aluguel. Até porque, que nem, por mais que eu estou investindo numa casinha para mim aqui, se chegarem a tirar desde que põe a gente num outro canto, entendeu? Arrumar um outro canto para nós, para mim, entendeu? O negócio é sair do aluguel. Já é a 4ª vez que o terreno é invadido, depois da prefeitura retirar os moradores do local. Se derrubarem todas essas casas aqui, se não fizerem nada e não tomarem providência, nós invadimos de novo. A situação do Jardim Arpoador não é exclusiva. Em outro conjunto habitacional, também do Singapura, casas são construídas à beira da Marginal Pinheiros. A Secretaria de Habitação já visitou o terreno e orientou os moradores a deixar a área. Sobre o conjunto habitacional Jardim Arpoador, mostrado no começo da reportagem, a Secretaria Municipal da Habitação afirma que já foram concluídas 80% das obras de melhorias. Elas prevêem a instalação das partes elétricas de segurança, pintura, guaritas, brigada de incêndio, gramado, cercamento e consertos gerais. A Secretaria disse ainda que busca viabilizar recursos para a conclusão dos outros serviços. Cerca de 800 imigrantes ilegais foram resgatados hoje na costa sul da Itália. A Europa tenta conter a onda imigratória no Mediterrâneo. Segundo as autoridades, a maioria dos imigrantes resgatados por um barco de bandeira norueguesa vem de países em guerra ou muito pobres, como o Sudão, a Eritreia e a Síria. Ontem, mais de 100 pessoas foram encontradas à deriva em um barco de borracha, a maioria mulheres e crianças. A Itália se tornou um dos principais pontos de entrada na Europa para imigrantes ilegais que procuram uma vida melhor. Só neste ano, mais de 85 mil pessoas entraram no país dessa forma. E agora, futebol. FIFA sorteia as chaves das eliminatórias da Copa de 2018 na Rússia. O sorteio aconteceu em São Petersburgo, uma das sedes da Copa. A seleção estreia contra o Chile. Depois fará seu primeiro jogo fora de casa contra a Venezuela. Na terceira partida, a Argentina será a adversária. A seleção de Dunga lutará por uma das 4 vagas diretas a que têm direito os países da América do Sul. A meta do Brasil é conseguir uma vaga para ir à Rússia daqui a 3 anos e se manter como o único país a disputar todas as Copas do Mundo. O Brasil deve entrar em campo sem Neymar nas 2 primeiras partidas, por causa da suspensão que o jogador levou na Copa América. Presidente do Burundi é reeleito pela 2ª vez. A eleição aconteceu após meses de protestos violentos no país. Eleito com pouco mais de 69% dos votos, o presidente Pierre Nkurunziza teve a sua candidatura contestada pela oposição, que a considerou inconstitucional. O país foi tomado por manifestações violentas desde abril, quando o presidente anunciou que tentaria o 3º mandato. De acordo com a ONU, os protestos deixaram pelo menos 100 mortos e levaram mais de 170 mil pessoas a buscarem refúgio em países vizinhos. Em maio, uma tentativa de golpe de Estado foi impedida pelo governo. França faz homenagem às vítimas do acidente da Germanwings. Os restos mortais não identificados foram enterrados em um túmulo coletivo comum. A cerimônia foi realizada pelo bispo de Digne e contou com a presença de centenas de parentes das vítimas. O prefeito da cidade explicou que alguns familiares já enterraram as vítimas identificadas através de exames de DNA. O ato acontece em um momento de negociações tensas entre a Germanwings e os familiares das vítimas, que rejeitaram a oferta de indenização da companhia e exigem um valor maior.
No segundo dia de sua visita ao Quênia, o presidente americano Barack Obama, que tem familiares no país, se reuniu com empreendedores e autoridades e defendeu a importância econômica da mulher africana e os direitos dos homossexuais. Na capital, Nairobi, Obama visitou e depositou flores na embaixada americana, atacada em 1998, participou da abertura da Cúpula Global de Empreendedores e destacou a importância da valorização das mulheres como força motriz da economia. Obama afirmou que 100 milhões de dólares do pacote de 1 bilhão para investimentos em iniciativas de negócios na África serão destinados a financiar iniciativas lideradas por mulheres. Já em sua reunião com o presidente queniano, Uhuru Kenyatta, Obama comparou a discriminação contra os homossexuais em nações africanas ao preconceito sofrido por ele, como homem negro nos Estados Unidos. No Quênia, assim como em muitos países africanos, a homossexualidade é ilegal. Nos próximos dias, Obama deve seguir para a Etiópia, onde se encontrará com vários líderes da África subsaariana e dará um discurso na União Africana. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Um ótimo domingo para você. Nós voltaremos na segunda-feira, às 19 horas. Boa noite e até lá. Conheça um pouco mais sobre o fantástico mundo das animações. Neste domingo, 11h30 da noite, no Vem Comigo. Assista agora, Gazeta Imóveis.